Meu irmão, bora meditar em uma mensagem? O título dessa mensagem é Caminhos. Lucas capítulo 15, versículo 11, que diz assim: E disse: Um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos apacentar porcos. E ele desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse: Quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e pequei perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus jornaleiros. E levantando-se foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Amém, queridos? A título de introdução, meus irmãos, Deus, no livro de Gênesis, ele cria o homem. Dentro do jardim, o homem tinha liberdade em fazer o que quiser. Lá no jardim tinha planta, lá no jardim tinha comida, lá no jardim tinha a presença de Deus. Porque a Bíblia fala que todo final de tarde, Deus ia visitar o homem. E a Bíblia fala que Deus ele estabelece uma regra para o homem, dizendo que de um determinado fruto não era bom que o homem comesse. E a Bíblia fala que o homem desobedece a Deus comendo este fruto. Aqui a gente percebe que o homem ele tem liberdade de fazer o que quiser. A teologia chama isso de livre arbítrio. Deus ele falou para o homem não comer, mas não segurou o homem para não comer. Deus só falou, deixou o homem escolher se ele ia comer ou não. No texto aqui que a gente leu, a Bíblia vai falar de Jesus contando uma parábola. E na parábola Jesus traz a figura de um pai, que representa Deus, e de 2 filhos, que representa essa geração que vive na terra, como os filhos de Deus. E um dos filhos, o mais moço, ele pede para o pai vender a fazenda e repartir a herança, porque ele queria ir embora. A Bíblia fala que o pai vende a fazenda, reparte a herança, o filho mais moço vai embora, gasta o dinheiro, começa a padecer, passar fome, e aí ele lembra do pai. A Bíblia fala que ele volta até a casa do pai, porque ele fala que o pai é generoso. E o interessante é que o pai, que é a figura de Deus, estava no mesmo lugar aonde o filho outrora saiu. E o que a gente aprende aqui, queridos? É que todos nós, estamos sujeitos a tomar decisões e a trilhar caminhos. Só que qual que é o caminho que Deus tem para o homem? Jeremias 29:11 fala que: Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar um fim que esperais. Aqui a gente vê que os pensamentos de Deus a nosso respeito, o caminho que Deus tem para nós, é um caminho bom. No entanto, a gente precisa escolher estar do lado de Deus. O fato do filho pródigo sair da casa do pai e voltar foram escolhas e caminhos traçados. No entanto, nada disso mudou o posicionamento do pai, que sempre esteve no mesmo lugar. Porque conforme Malaquias 3:6 diz, o Senhor não muda.
Hebreus 13:8 fala que Jesus é o mesmo. Qual que é a conclusão? O nosso Pai, que é Deus, está no mesmo lugar. Enquanto estivermos respirando, podemos voltar para Ele. Mas se morrermos antes de voltar para o Pai, aí deu ruim. Porque em Lucas 12:20 a Bíblia diz: louco, esta noite te pedirão a tua alma, o que tens? Que possamos voltar para o Pai antes que seja tarde demais.